Bom, primeiro teve a notícia triste, né, dele, que ele faleceu e tudo. E ele tava no Roda Viva desde o início, né, uma característica dele. Mas não só a Roda Viva, né, ele sempre ilustrou a política brasileira em revistas, jornais, né, revista Isto É, Estadão. E ele era incansável, assim, ele tinha uma participação muito grande no Salão de Humor de Piracicaba, né, como presidente e tudo. E era muito legal encontrar com ele, porque mesmo quando depois, em horários assim, você tá comendo, saiu, ele fica o tempo todo desenhando, assim, as pessoas, né? É, então, assim, eu acho que não dá pra substituir ele nunca, assim. Tinha uma característica muito própria, uma velocidade em fazer. E ele tinha um repertório muito grande, assim. Tanto da história do Brasil, quanto das figuras que iam lá, sabe? Tinha enfim, muito conteúdo mesmo, assim. É, então, só que o Roda Viva tem esse quadro, né? Uma coisa que complementa ali a, A a entrevista. entrevista, né? Quem pergunta, tem as respostas, e ele ficava ali observando as entrelinhas das coisas, né? Então, tirava uma ideia de alguma coisa que alguém falou, e isso complementava, né? E é legal que ao final do programa, os entrevistados que foram desenhados e apareciam ali, eles ficavam, ganhavam esses É quase um desenhos. troféu, né? É, Todo mundo É um exigiu, né? certificado de é, participação, né? e era Exato. disputado, assim, sabe? Tanto que quando ele faleceu, muitas pessoas que tinham sido já entrevistadas, elas postaram, ó, uma vez eu fui entrevistado ao desenho que ele fez Inclusive de o mim, ex-ministro Sérgio Moro, né, que ele foi criticado isso. numa charge e achou que a charge era um elogio a ele, né? Pois é. Virou até uma piada nas redes sociais. Exato, exato. Então, e aí bom, mas aí a proposta é que, por enquanto, que o programa tem um rodízio de cartunistas, né? Então eu fui o primeiro, assim, convidado bem em cima da hora, bem no susto, Bateu assim. um fio na barriga lá de Muito. substituir um ícone do... Muito. E assim, é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? É diferente, eu vou fazer uma charge pro jornal, eu começo horas antes, leio tudo quanto é coisa aí, até chegar numa ideia, né? E lá não, é a coisa acontecendo ao vivo, o programa não é gravado, né? Mas eu fui. Deixa vou lá, vou entrar nessa. E aí no começo eu fiquei um pouco travadinho ali sobre o que fazer e tal, e fiz o primeiro desenho, achei que funcionou, e aí fui em frente, Você sabe? desenhou. Qual foi o primeiro Eu desenhei desenho? primeiro a Vera A Vera mesmo, apresentando o apresentadora. programa, e depois eu ficava muito atento a quem perguntava o que e as respostas, né? O Roda Viva tem a bancada do meio, que fica entrevistado, depois os entrevistadores, e uma bancada acima, eu ficava, e outras pessoas também. Então eu tinha um campo de visão, assim, grande, dava para ver mais ou menos todo mundo, assim, né? Além das telas, né, que a gente vê ali. E Então, a, e a entrevistada, né, a Laerte, quer sim. dizer, também faz parte do seu universo, né? Sim, sim. Ainda que. Ainda que eu acho que a característica desse programa em si não foi muito de falar da parte de cartoon, de desenho, né? Foi mais falar da transformação da Laerte e tudo, né? Da questão de gênero e transfobia e coisas assim. Uhum. E então os entrevistadores, eles preparavam perguntas mais Nessa nessa linha. direção. Ainda que um ou outro perguntou da questão dele como artista de quadrinhos e tudo, É né? que tem uma carreira enorme, né? Enorme, Fantásticas disso. muito, muito. Naquele período, né? Você com a câmera fechada em você, né? Tem uma câmera Sim, só pro chargista. tem um olho ali. Quantas pranchas você produziu naquele período? Como é que foi Ali, olha, essa aventura? Porque é, é máquina, foi né? bastante. Acho que deve ter feito uns 10 ou 12 desenhos. Não contei, porque também no final eles pegaram, sabe? No final a gente desce pra fazer a foto, né? Aí até a Vera comentou, não tava no ar mais, ela falou, ó, o Paulo não era pegado aos desenhos, né? Vamos ver se o Jean. Aí eu falei, não, pode pegar, né? Ah, eu aqui, me dá esse, pode pegar, tal. Até a Laerte pegou um também, que teve uma pergunta. Você tem medo de ser do cancelamento, né? Que
E que é uma coisa muito comum agora, né? Basta a pessoa ficar muito famosa, fatalmente em algum momento ali vai acontecer o cancelamento dessa pessoa, né? E aí eu fiz um desenho que ela tá assim, meio... Tá uma parte desenhada e uma parte tá sumindo, assim, ficando invisível, né? E aí alguém perguntando. Do cancelamento. Do cancelamento, é. Então eu vi as perguntas e que gancho isso dava, né? Quando perguntava de quadrinho. Ela falou que não... Você levou seu material, obviamente, né? Sim, sim. Que você está acostumado, né? É. Com que tipo de coisa você desenha? Qual o material? Bom, ali como tinha que ser uma coisa rápida, né? Então eu peguei canetinhas mesmo, mas maiores e mais largas, assim, que elas preenchem uma área grande e maior, né? E com muitos tons assim, então os tons assim do lado. Montou um arsenal e aí... Só que eu fiz uma coisa que eu fiz que o Paulo não fazia, que aí tem que ter muita manha pra fazer o que ele fazia, que é assim, ele pegava a caneta já preta e já ia desenhando direto. Eu fiz uma marcação com lápis antes, uma marcação breve, assim. Um esboço. Esse cara tá aqui, um esbocinho, assim. É que cada artista tem o seu... a sua maneira de fazer, né? Eu achei que eu precisava fazer isso, senão eu ia errar muito ali, sabe? Mas você faz assim também, né, Jean? E é o meu jeito mesmo, Sim, eu esboço várias vezes, tudo. Só que ali tinha que fazer muito rápido, né? E são vários blocos, o programa acho que tem 1h30. Então, eu achei que antes de fazer, eu pensei, putz, acho que eu vou conseguir fazer uns 3 desenhos no programa só, né? Mas não, aí eu terminei fui fazendo e vi, não, isso aqui dá uma ideia, isso aqui dá outra e tudo. E foi dando certo, sabe? Tinha umas perguntas legais, as pessoas ali. E a câmera pegava, né? A hora que eu ia assinar, a câmera pegava e tudo.